Olá, bom dia! E aí, tudo bem? Estamos aqui retomando, retornando para continuar a nossa unidade, a unidade 7. E hoje, 2/7, nós iremos utilizar apenas o livro de matemática, ok? Pode dar enter, tio. A agenda do dia 2/7, nós teremos correção do livro, página 154, e a realização do livro, páginas 155, 157 e 158, questões 1 a 3. E para casa, vocês irão realizar a página 156 e 158, questão 4. Ok? Organizem, pegue o livro, peguem o CA, ou pegue o livro, pegue o caderninho de anotações, garrafinha de água e vamos começar. Enquanto vocês se preparam, tá certo? Eu vou dando um tempinho para que vocês façam essa preparação de pegar o material de vocês. Quando pegarem o material, vocês irão abrir no livro, página 154, que é por onde vamos iniciar correção da tarefa de casa. Tá bom? Pode dar enter, tio. Então, repetindo, vocês, para se localizarem, coloquem no livro, página 154. Vamos lá? 13ª questão. Veja como Isabela anotou a altura dela em centímetro. Tenho 1,40 m de altura. Como 1 metro é igual a 100 centímetros, tenho 140 centímetros de altura. Ou seja, ela transformou 1 metro em centímetros. Como a gente já estudou, então quer dizer que 1 metro é igual a 100 centímetros, tá certo? Então agora escreva as medidas a seguir em centímetro. E tem a 1,32 m. E aí, quanto é que fica 1,32 m em centímetros? Pode dar enter, tio. 132 centímetros. Acertou, dá um certinho de lápis e vamos para o item B. Item B, 2,25 m. 2 metros correspondem a 200 centímetros e 25 centímetros corresponde, óbvio, a 25 centímetros. Então, 200 mais 25 é igual a 225 centímetros. Dá o certinho. Item C. 1,54 m é igual a 100 mais 54, que é igual a 154 centímetros. Item D. 1,99 m é igual a 100 mais 99. 100 mais 99 é igual a 199 centímetros. Item E, 2,87 m fica igual a 200 mais 87, que é igual a 287 centímetros. E o item F, e último dessa questão, 3,41 m, que é igual a 300 mais 41, que é igual a 341 centímetros. Muito bem. Agora, vocês lembram que eu falei que vocês tinham que montar uma maquete. E essa maquete estava no final do livro, certo? Então, o que é que vocês deveriam fazer? Destacar as figuras da página A9 e montar a sua casinha. Depois que você montasse essa casinha, você teria que responder, certo? Essas duas perguntas da 5ª questão. Você teria que fazer as medições conforme a solicitação dos itens da 5ª questão.
Primeiro você posicionaria a casa no local indicado e montar os outros elementos que você achava necessário colocar, como preferir. Então, com o auxílio de uma régua, meça, a palavra meça vem de medir, tá, gente? Então, meça a maquete e responda. O que é que você vai medir? O que é que você deveria ter medido? Primeiro, quantos centímetros tem a frente da casinha? Você teria que pegar a régua e fazer a medição da casinha. Quantos centímetros teria a frente da casinha? E aí, quantos centímetros foram? 4 centímetros. Se você colocou que a frente da casa possui 4 centímetros, você está correto. Aí ele pede para você fazer uma outra medição. Essa medição é da lateral da casa, ou seja, um dos dois lados, não importa. Por que que não importa? Os dois lados são iguais, tá certo? Como as frentes são iguais, a frente e as costas da casa, as laterais também são iguais. Tá certo? Então, qual a medida da lateral da casa? Pode dar enter, tia. Se você colocou 5 centímetros, você acertou. Agora, nós iremos iniciar o Aprendendo de hoje, página 155. Ok? Aprendendo, página... Pode dar enter, tia. 155 do livro de matemática. Tá bom? Nas outras aulas, nas 2 últimas aulas, nós aprendemos sobre centímetro e metro. Nós aprendemos que o metro, ele tem 100 centímetros. Até aí, tudo bem. Hoje, a gente vai aprender que o milímetro é parte do centímetro. Tá bom? Ou seja, a cada 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros, ok? Vamos lá. Observe as cenas a seguir. Mário mediu o comprimento de um clipe, aqueles clipes de papel. Esse clipe tem 2 centímetros. Ora, se cada centímetro corresponde a 10 milímetros, então significa que eu tenho 20 milímetros de comprimento nesse clipe. Entendeu? Então, já a Ana mediu o comprimento de uma haste flexível, ou seja, um cotonete, né, que a gente chama de haste flexível. O comprimento desta haste flexível é de 4 centímetros ou 40 milímetros. Tia Luciana, por que 40 milímetros? Se eu tenho uma haste com 4 centímetros e cada um dos centímetros mede 10 milímetros, se eu contabilizar 10, mais 10, mais 10, mais 10, estou contabilizando 40 milímetros. Então, uma haste flexível que mexe 4 centímetros, ela automaticamente mede 4 milímetros, ok? Já a Yaci observou as medidas indicadas em uma embalagem de papel alumínio. A largura desse rolo de papel alumínio é de 30 centímetros. Nesse caso, ela tem 300 milímetros, certo? De papel alumínio. Ou seja, a cada 1 centímetro dos 30 que se tem de papel alumínio, ela tem 10 milímetros. Ou seja, 30 centímetros corresponde a 300 milímetros. Tá ok? Nós vamos continuar agora só para mostrar como é que se faz essa divisão de centímetro para milímetro, tá certo? O centímetro, que a gente denomina como cm, a abreviatura dele, é uma unidade de medida padronizada para medir comprimentos. E como a gente já falou, centímetro é a unidade do metro. Dividido um centímetro em 10 partes iguais, obtemos uma unidade de medida chamada milímetro, ou seja, repetindo, cada centímetro possui 10 milímetros. Eu até coloquei aí, que vocês devem estar visualizando, uma régua. E aqui nessa minha régua, ela mede 4 centímetros.
bem pequeno, que se você pegar a sua régua e for fazer a visualização de 4 centímetros, é bem pequena essa régua, pelo menos uma parte dessa régua. E eu estou querendo mostrar para vocês a distância de 0 a 1. Quando eu mostro para você 1 centímetro, ou seja, do 0 a 1, eu estou mostrando que eu tenho 1 centímetro. E se você perceber, eu tenho do intervalo do 0 a 1, 10 pequenas partes, ou seja, 10 unidades. Então, quer dizer o quê? Que em 1 centímetro cabem 10 milímetros. Se você contar cada pauzinho que tem nessa régua aí do que você está observando, você vai contar que tem 10, contando a partir do 0. 0 aí pula 1, 2, 3, até chegar o número 1. Quando você chegar até o número 1, você vai perceber que eu tenho 10 partes. Então, se eu tenho 10 partes, 10 tracinhos, significa que dentro de 1 centímetro, eu tenho realmente 10 milímetros. Tá ok? Agora, as páginas 156 é para que vocês realizem em casa. É um caso para vocês fazerem o exercício. É para casa. Então, nós vamos agora nos situar na página 157. E aí, ok? Página 157. A segunda parte que nós vamos trabalhar dentro do nosso sistema de medidas é o perímetro. Apesar que nós já começamos o trabalho do perímetro em aulas anteriores. Lembram-se que hoje nós vamos aprofundar sobre o assunto perímetro, mas na aula anterior, na aula de ontem, nós fizemos cálculos baseados no perímetro. E eu sempre frisei que o perímetro é a soma de uma área, é a soma de todos os lados de uma figura. Não foi? Então, eu repeti isso várias vezes para que vocês compreendessem o que era perímetro. E agora a gente vai aprofundar o significado do perímetro. Observe como o IACI mediu o contorno da figura abaixo, utilizando um barbante e uma régua. Na primeira imagem, gente, ela tem uma imagem com formas arredondadas. Não são linhas retas, são linhas curvas. Ora, tia Luciana, como é que eu posso fazer a medição dessas linhas curvas com a régua? Muito simples. Ela usou uma estratégia aí assim. Ela pegou um pedaço de barbante e fez o contorno da figura com o barbante, recortou no pedaço em que mostrava que ela tinha coberto todo o contorno da figura e depois ela pegou esse barbante e deixou como se fosse em formato de linha reta e mediu com uma régua. Então, ela conseguiu obter o tamanho exato dessa figura. Então, preste atenção. Primeiro, IACI contornou a figura com auxílio de um barbante, como eu havia falado. Depois, ela mediu o comprimento do pedaço de barbante que ela utilizou. Como foi que ela fez? Ela esticou o barbante em uma superfície, colocou ele em linha reta e colocou uma régua para fazer essa medição, certo? Então, essa medida do contorno total da figura, independente dela ser uma figura com linhas retas ou linha curva, como você está observando, o contorno total da figura nós chamamos de perímetro. Então, a medida do contorno de uma figura chama-se perímetro. Ok? Eu até sei que vocês já sabiam dessa, né? Porque a tia Luciana já tinha adiantado, mas a gente tinha que frisar, tá bom? Pode passar, tio. Então, agora vamos entender essa questão. Página 157, tá bom? Ainda. Lucas desenhou um retângulo de 60 milímetros de comprimento e de 35 milímetros de largura. Ele quer saber qual é a medida do contorno desse retângulo.
Ora, percebam, ele te deu 2 números só no enunciado. Porém, eu sei que meu retângulo tem 4 lados. Mas a tia Luciana também já falou para vocês que o retângulo tem 2 lados iguais e outros 2 lados iguais. Então, a medida do lado esquerdo é a mesma medida do lado direito, ou seja, 35 milímetros. A medida de cima é a mesma medida da parte de baixo, que é 60 milímetros. Se eu quero que você determine, ou seja, que você calcule o contorno, ou seja, o perímetro, quer dizer que a palavra contorno, ela é um sinônimo da palavra perímetro? De certa forma, sim. Quando eu perguntar o contorno, eu estou perguntando qual o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados. Então, eu já sei que ela tem que somar 4 números. 35 mais 60 mais 35 mais 60. Tia Luciana, eu preciso de uma ordem para fazer uma adição? O 35 em cima ou 60? Não precisa. Você pode colocar qualquer um deles em qualquer lugar, em qualquer parcela. É posição de parcela, não tem problema algum quanto a isso. O importante é que você tente calcular da melhor forma que seja para você. Pode calcular de 2 em 2, tá certo? Pode calcular os 4 ao mesmo tempo, não tem problema. Pode calcular 35 mais 35, 60 mais 60 e depois juntar os 2 resultados. Enfim, você escolhe a melhor forma para você para fazer os cálculos, tá? Importante é que você some, adicione todos os contornos, ou melhor, todo o contorno, tá certo? Para determinar a medida do contorno desse retângulo, basta adicionar as medidas de todos os lados. Como eu já falei antes, você tem que fazer a adição no caso dos 4 números que estão sendo representados nesse retângulo. Então, vamos lá. 60 mais 60 mais 35 mais 35. E aí, qual o valor desse contorno do retângulo? Pensem um pouco. Ou observem no livro, na página 157, que a resposta está lá. Mas eu queria que, por isso que eu não coloquei a resposta, eu quero que vocês observem antes de qualquer coisa e possam até mesmo realizar a conta para constatar que o resultado é o que está no livro de vocês. Eu não lancei ainda a resposta, mas me pensem aí um pouco e digam, qual seria o valor total do contorno ou perímetro dessa figura, ou seja, do retângulo? E aí? Acredito que você já tenha observado no livro, como também alguns já tenham feito o cálculo. Então, pode dar enter, tio. Volta. Pronto. O perímetro desse retângulo é 190 milímetros, tá certo? Só somando os quatro números, você chegou no resultado de 190 milímetros. Pode dar enter, tio. E agora nós vamos para a parte do praticando, tá bom? Página 158. Aqui no praticando, questão 1, ele solicita que você pegue um barbante, certo? E determine o perímetro aproximado em milímetro da figura a seguir. O que nós vamos fazer? Não obrigatoriamente você tem um barbante em casa. Pode ser linha de algodão, pode ser linha de costura, qualquer material em que você consiga fazer o contorno da figura para você calcular esse contorno, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para que vocês procurem esse material, aí eu vou dar 2 minutinhos. Se não der tempo, não tem problema. Se não der tempo para todos procurarem, a gente pode até retomar na próxima aula, amanhã, para a gente responder só essa questão, tá bom? Eu vou até combinar aqui com a tia Karine, né, tia Karine? Para que vocês façam isso com calma, que vocês podem até realizar e a gente retomar amanhã, na aula de amanhã,
com o resultado, para que não fique nada corrido, para que vocês não precisem de se fazer esse deslocamento, tá certo? E nem tem necessidade agora. A tia Karine que autorizou, não foi, tia Karine? Então, pronto, crianças, não se preocupem. Então, vamos continuando. Acho que pode até ter criança que tenha se deslocado. Então, esperar só um minutinho, tá, tia Karine, para que eles voltem, para a gente fazer os cálculos da questão 2, tá certo? Lembrando que a questão 1, vocês podem realizar com calma, tá? E nós retomamos amanhã, no primeiro momento, no caso, com a medida do contorno dessa figura. Tá bom? Então, agora nós vamos para a segunda questão. Calcule o perímetro de cada figura. Lembrando, mais uma vez, que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Tá? Ou do contorno dela, né? Que na questão 1 nós não temos lados, mas temos contorno. Então, também a gente tem que fazer, no caso, a junção do contorno através com a fita, com barbante, para a gente poder calcular. Mas na segunda é mais fácil, porque ele está te dizendo, está te mostrando os valores para você fazer esses cálculos. Então, calcule aí o perímetro de cada figura. Primeiramente, calculem somente do item A. 25 mais 30 mais 25 mais 10. Primeiro, eu quero que vocês façam o cálculo somente do item A. 30 mais 25 mais 10 mais 25. Repetindo, não importa a posição dos números que você coloque nas parcelas. O importante é que você faça o cálculo com calma e pode também, como eu já falei anteriormente, utilizar de 2 em 2 números para que você faça o resultado final, para não haver erro, tá certo? E aí, o que é que vocês acham? Quanto é 30 mais 25 mais 10 mais 25. Vamos lá. Não dê enter ainda, tá, tio? 25 mais 25 é igual a 50. Mais 30 igual a 80. Mais 10 igual a 90. Pode dar enter, tio. Pode dar enter, que aqui vai ficar aparecendo. Então, esse cálculo do item A corresponde a 90 milímetros. Tenham muito cuidado, tá certo? Com o tipo no caso, se ele está usando centímetro, ou milímetro, ou metro. No caso aqui, na figura A, ele está usando a unidade de milímetro, tá? Já no item B, ele está te dando uma figura que está, o quê? Dividida em centímetros, tá? A sua área, o seu contorno está dividido em centímetro. Então, a resposta tem que ser em centímetro. Então, eu tenho uma figura com o quê? 5 lados, cada lado com 2 centímetros. Então, calculem e mande o retorno para a gente. Calcule o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados da figura B. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. São muitos 2, né? Mas é bem fácil esse. E aí, gente? O 2 está se repetindo 5 vezes, né? Então, 2 mais 2 é igual a 4. 4 mais 2 igual a 6. 6 mais 2 igual a 8. E 8 mais 2 igual a 10.
Ok? Então, o contorno da figura B corresponde a 10 centímetros. Então, questão 3. Questão 3. Quantos metros de madeira são necessários para fazer o rodapé de um cômodo quadrado com lados de 4 metros de comprimento e uma porta de 1 metro de largura? Antes que você inicie esse cálculo, eu vou explicar o que ele está propondo. Ele está te dizendo que tem um espaço, né? Um espaço que eu preciso, um cômodo, como se fosse uma sala no formato quê? De um quadrado. Por que eu estou dizendo que é um quadrado? Primeiro, que a figura que está sendo apresentada é um quadrado. Segundo, figura para ter 4 lados iguais é o quadrado, não é o retângulo. Então, que fique bem claro por que é o quadrado. Figura com 4 lados de tamanhos iguais é somente o quadrado, tá bom? Então, eu tenho uma figura com 4 lados iguais e ele quer que você faça o cálculo do contorno. Só que se você parar para pensar, ele quer que você passe o rodapé todo de madeira nesse ambiente, nesse cômodo. Mas eu tenho uma porta, gente. Prestaram atenção nisso? Eu passo o rodapé no meio da nossa porta? Óbvio que não. Então, a tia Luciana quer dizer que eu vou calcular os 4 lados menos 1 metro? Exatamente. Por que eu tenho que retirar esse 1 metro de madeira? Porque na porta, que a medição dela, da largura dela é de 1 metro, eu não coloco o rodapé. Então, façam a adição do 4, repetindo 4 vezes, né? 4, mais 4, mais 4, mais 4. E depois vocês vão retirar 1 metro, certo? Ou seja, menos 1. Façam aí o cálculo. 4 mais 4, mais 4, mais 4. Mas, tia Luciana, eu prefiro fazer 4 mais 4, mais 4, mais 3, já retirando 1 metro. Tem problema? De forma alguma. O importante é que você entenda por que você já começou o cálculo retirando 1 metro. Se você souber o porquê que você já retirou, como a gente já está sabendo, já foi explicado e vocês já perceberam isso, não tem problema algum. Certo? Mas lembrando que em outros momentos, você, quando for trabalhar, no caso, o perímetro de uma figura, você realmente tem que somar todos os lados. Tá certo? Pode dar enter, tio. Opa! E quem colocou que o nosso resultado final foi 15 metros de madeira para fazer o rodapé de um cômodo, está correto. Por quê? Porque 4 mais 4 é igual a 8. 8 mais 4 igual a 12. 12 mais 4 igual a 16. Esse é o total do perímetro da minha figura. Porém, eu tenho que retirar 1 metro. 1 metro que seria o rodapé que não irá existir na nossa entrada, na nossa porta. Então, 16 menos 1 metro é igual a 15 metros. Então, são necessários 15 metros de madeira para fazer o rodapé do cômodo. Então, gente, nós terminamos aqui a atividade, tá? Vou retomar para que vocês... já até apareceu aqui a resposta, mas tentem em casa fazer o contorno da figura 1 e percebam qual foi o tamanho que vocês conseguiram fazer, no caso, a medição desse contorno da figura 1. E, por favor, façam. Amanhã a gente retoma só com essa questão e vocês vão realizar a página... É o restante da página 158, deixa eu ver aqui. A questão 4 da página 158. Fico com vocês. Então, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.